Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao 767 Cast, o seu podcast sobre criações audiovisuais aí. A gente fala muito sobre como empresas podem criar conteúdos audiovisuais para contribuir com o seu sucesso. Estamos aqui mais uma vez na Feira Minas Summit, que é a maior feira de inovação e tecnologia de Minas Gerais. Estamos aí fazendo vários conteúdos com diversos tipos de empresas. Vocês vão ver aí os médicos, advogados, a galera toda aí que estão inovando e estão criando aqui para a gente crescer, criar novos caminhos aí no nosso empreendedorismo Brasil afora. Eu tenho aqui mais uma vez dois convidados bem especiais aqui, que a gente vai trombando na feira, né? A gente vai trazendo a galera aí para gravar. Eu tenho o Cristiano Roberto aqui, que também Cristiano tem Fonseca. Ó, putz, eu vou te falar, mas beleza, eu tenho o Cristiano Fonseca, que ele é do podcast Faria Nova Lima. Faria Nova Limas, que tá aqui nosso vizinho aqui de estande, legal, deve falar de empreendedorismo pra caramba lá, né? Demais, tamo junto aí, Lúcio, obrigado pelo convite. A gente tá desde o início da feira querendo fazer uma collab, né? Agora tivemos uma janela aqui, unimos com a convidada que a gente já vai apresentar. Então é isso, é uma collab aqui do Lúcio com o pessoal do 767, o podcast dele caseiro, junto com Faria Nova Lima. Caseiro não, no estúdio 767, que é o estúdio mais profissional do Brasil. De BH, do Brasil, do mundo. Eu sabia que a gente é o primeiro? Primeiro estúdio de BH. Primeiro estúdio com vídeo do Brasil. Tem quantos anos vocês já estão com... Cara, eu tenho 10 anos de estúdio e tem 7 anos Eu conheço o estúdio dele, viu, gente? Realmente é um estúdio lindo ali. Quem quiser gravar um jornal ali de costas pra Savassi, passando, top demais. Faria Nova Limas vai pra lá. Aí, ó. Estou esperando. Tá querendo puxar a gente. Ó, o merchan. Mas realmente a estrutura sua é top. Vocês são muito gente boa também, não só você, como o Lucas, como o Rádio, os demais também que eu conheci aqui na feira. O diferencial é o atendimento, mas o equipamento também de ponta e tudo mais. Caseiro, não pela qualidade, por ser nativo do estúdio. Tá certo, e porque eu esqueci o nome. Mas o nosso lá, então, é uma collab nossa com Faria Nova Lima, que é o podcast sobre negócio. A ideia nossa, o nome aí, a galera curtiu demais, tá sempre chamando na feira, que é inspiração em São Paulo, trazendo aí um toque de mineiridade, fomentando esse ambiente de negócio aqui em BH e região. A gente A cena de startup de BH é fantástica, né? Top demais. Começou ali, a galera brinca que é o São Peter Valley, São Pedro Valley. São Pedro Valley, E aí a gente tá firme aí, cobrindo o evento como todo, fizemos muita entrevista bacana. Então já tava ansioso pra gente fazer essa collab aqui do Faria Nova Lima com vocês, Lúcio. Valeu demais e apresentar a convidada aí, né? Que a gente vai conversar. Essa collab já começou em grande estilo comigo, olha. Já foi, né? Que tem há 5 horas, conhece Belo Horizonte, né? Então. Primeira vez em BH aqui. O sotaque de vocês é tão legal que eu já tô quase ficando com um sotaquinho, assim. Começa a falar igual, embola todo mundo, igual. né? Então é a Agnes Cristina. Eu sou fundadora da empresa Cat My Pet, que é uma startup que, assim, tá totalmente conectada nesse viés de inovação. Então, apesar da gente ficar sediado ali em São Paulo, a gente já tem mais de 2.000 pontos de venda no Brasil, tem 10 anos. E a gente começou como a maioria das startups, assim como essas collabs começam, assim, num encontro, numa conversa. Mas é assim, a gente conversa direto e vê. Eu estava conversando aqui ontem com o Gustavo e o Alan Jones, que eles têm a Movement, que é a maior feira de educação que tem, é gigante aqui em BH. Eles estavam contando que a ideia veio assim de 11 horas da noite, trocaram ideia, vamos fazer, vamos, foi. Quando foram, estão aí com o evento gigante, né? E é assim que funciona. Para vocês verem como a inovação não é tão ligada na ideia quanto é ligada na execução, né? Na resiliência da execução. Demais. Porque ideias boas a gente tem todos os dias, né? Só que elas se perdem porque a gente às vezes não consegue suportar o peso da execução ou a quantidade de nãos que você tem que levar até você conseguir um sim, né? Então, o que a Cat My Pet faz? Conta aí. A Cat My Pet, ela tem higiene e limpeza e acessórios para gatos, né? Então, a gente foi uma das primeiras marcas que se posicionou exclusivamente, especificamente para felinos, assim, no Brasil. Há 10 anos atrás, para vocês terem uma noção como o mercado era muito diferente, a Cobas e a Pets, que hoje tem 600 lojas, tinham 17 lojas. A Pets nem se chamava Pets, se chamava Pet Center Marginal, que são os maiores players do nosso mercado, sim, né? Sim. Então,
a gente surgiu no momento onde que todo mundo só falava cachorro é legal. Ninguém queria gato, né? Hoje em dia o mercado de gatos já tem um olhar muito melhor, né? Muito mais... as pessoas já apostam muito mais. Eu não gosto de gato, não. Você gosta? Eu gosto de gata. Você não é bobo, não. Então, como aqui, ó. Isso aí é a melhor convidada mais bonita que a gente teve. Só tem eu, será? É por isso que você me chamou, né? Na hora que você viu que tinha. A Bárbara veio aqui hoje também, outra gata. Podia ser nossa garota propaganda, podia trabalhar na Cash My Pet, então, né? Tá certo, mas é que eu acho muito legal que você está envolvida com o mundo de startups aí, você tá vivendo o dia a dia essa... Cara, é uma loucura, né? O dia a dia ali, cara, a pressão, aí você vai crescendo, vai aprendendo, trocando pneu com o carro andando, mas vai, né? Eu queria que a Agnes contasse pra gente, Agnes, como é que foi a sua experiência? Você teve uma experiência no Shark Tank, não foi isso? Isso. Começou, foi lá essa ideia? Na verdade, a gente já tinha 2 anos de empresa. Certo. E aí a gente tinha o mercado de gasto não tinha muito concorrente, então a gente já tinha bastante oportunidade, só que a gente não tinha dinheiro, porque a gente começou com 16 mil reais do empréstimo. E a gente achava assim, ó, a gente pegou empréstimo no Bradesco e ele falou que a gente tinha 2 meses para começar a pagar. E aí, aquela coisa de empreendedor que não sabe fazer conta, né? Eu era de marketing, né? De propaganda, assim, designer. Então, não fazia conta, né? Não tinha nem Excel no meu computador, só tinha Photoshop. Quanto que era a taxa de juros? Né? Absurda, assim, né? Só que a gente, assim, 2 meses a gente já vai estar ganhando muito dinheiro, vai estar rico pra caramba, né? Você não pensa da ideia. Mas não pensa na saída, você pensa na entrada. Só na entrada. E a convicção de que ia dar certo, né? Você viu 2 meses, já ia estar faturando. Já vai estar estourado. E aí a gente começou a crescer, a gente tinha uma oportunidade, a gente lançou um produto que fez muito sucesso e foi um problema bom. Então a gente tinha mais pedidos do que a gente tinha capital para produzir os pedidos. E aí a gente foi pro Shark Tank para tentar conseguir esse capital. O problema, aí a gente recebeu 5 nãos de cara. E foi uma história bem engraçada, porque eu já tinha champanhe gelado em casa, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir, sabe? Tipo assim, tinha um monte de gente na minha casa esperando pra comemorar, sabe? E a gente chegou, tipo... Lá no Shark Tank, todo mundo que vai aparece no programa ou não? Todo, assim... Quem é selecionado que vai... A maioria das pessoas que são selecionadas aparecem no programa, mas eles acabam sempre gravando 1 ou 2 empresas a mais para caso tiver algum problema, porque é um processo seletivo bem amplo. Tem em 4 etapas, tem uma diligência muito rigorosa. Vou te falar que a maior diligência que eu passei foi para participar do programa, porque eu tenho 4 rodadas de investimento, tem rodadas de investimento fora do Brasil e não passei por tanta diligência como eu passei. Que tipo de diligência? De entrega de documentos. Então, de verificar se está tudo certo. Certidões negativas, mais de 100 documentos. Eu nem sabia que tinha... Investigação de vida pregressa. Total. Concurso de juiz é mais fácil, então. Até antecedentes criminais e tudo. Ele vai ver se o que você está falando que você é. Não dá para deixar um pão devendo na padaria que eles pegam. O imposto tá legal, se não tem nada de RH ali errado, que no Brasil é o que mais pega, né? Aí uma parte dessas empresas eles descartam. Não, essas nem são selecionadas. Eu escrevi o primeiro Shark Tank lá atrás. Você escreveu? Mas não. Mas então eles nem viram meu vídeo, pra você ter ideia. Viram sim, acho que viram. Eu acompanhei muito Shark Tank nos Estados Unidos, eu morei muito fora, muitos anos. Legal. E lá começou, na verdade, tinha o primeiro Shark Tank era um programa canadense, que é... Isso, Dragon's Den, né? Isso. Não, um negócio assim. Aí já tinha, era bem legal, aí foi para os Estados Unidos. Foi o primeiro lá com aquele... os 4 famosos lá, um que é até da CNBC. Sim, lá. Eu tenho um deles que é meu investidor. Eu fiz uma rodada nos Estados Unidos também. Que legal. Mas assim, aí o que acontece, né? Eles recebem em torno de 2.000, 3.000 inscrições. Realmente, eles recebem muito, assim. Aí eles selecionam ali umas 100 startups, aí eles vão passando por essas etapas e acaba que para a temporada vai umas 60 gravar. E dessas 60 vai umas 58 pro ar, assim. Então, entendi. É um processo bem cumprido, assim. Então, na verdade, todas as empresas que estão gravando, que vocês vê, mesmo que não são selecionadas pelos Sharks, são empresas boas, são empresas que têm uma regulamentação ali, tem a documentação em dia. Só que nem sempre o empreendedor, às vezes, está preparado para fazer um pitch,
sabe o que falar para o investidor, que é muito diferente de conversar no podcast, por exemplo, e fazer um pitch para o investidor. Claro. O investidor, assim, ele Faz tem uma linguagem. Pitch aí pra gente, então. Ai, meu Deus! Mas o investidor, ele quer saber de números, entendeu? E muitas vezes o empreendedor, principalmente no começo do negócio, ele vai muito no propósito, ele vai muito no sonho. E aí esses dois discursos, eles acabam entrando em conflito. Foi o que aconteceu comigo. Eu ia muito no sonho, ser uma marca reconhecida. Eles queriam saber o faturamento, quanto que entrega na última linha, o DRE, o valuation, como que você calculou isso. E eu não Mas a apresentação do negócio ali na hora, o que aparece na TV é uma parte condensada do negócio, né? Totalmente condensada. Ele vai condensado, porque o pitch lá deve demorar ali, sei lá, 1 hora. Eles têm uma meta de gravação de 1 hora, mas geralmente passa. Meu primeiro pitch foi 1h40 e aí eles botaram no ar 6 minutos. Entrega documentos também? Não, isso é tudo anterior. É que vem a diligência anterior. É isso mesmo. Quando você Mas sobre o projeto. Sobre o seu negócio. Sobre o seu negócio. Também. E aí, assim, você também tem você também faz uma pré-gravação com eles para eles saberem o quanto de valuation que você quer, o quanto de dinheiro você vai pedir, o quanto de equity você tá... Mas já deve eliminar um monte de louco ali, né? Muito, muito. Um monte de cara que chega lá, não sabe nem de qual planeta ele que chegou e... Hoje em dia, Porque já vem na diligência antes, cara, eu já faço. Os primeiros, lá nos Estados Unidos, tem uns sites lá que mostram o que aconteceu com cada empresa, se deu certo, se não deu. Porque nem sempre, quando ele fala sim naquela hora ali, acaba dando um deal mesmo. Sim. Muitas vezes dá pau na diligência depois, que ele fala, não, isso aqui não tá legal, isso aqui você não foi correto. Eu falo pelo pouco que eu estudo de consumidor do lado de cá, né? Aí eu tô vendo muito que isso aconteceu, que eu imaginava que seria que acontecia lá. E o próprio programa parece que ele foi evoluindo ao longo do tempo para aprender com esses erros. E não é só esses, tem muitas coisas por trás. Por exemplo, tem algumas pessoas que se colocam ali como sharks, principalmente os convidados, que estão indo muito mais pelo viés de aparecer e não tanto de investir. Então isso frustra um pouco a expectativa do empreendedor, isso já aconteceu, mas o programa tenta limar isso, resolver. E hoje em dia está na 10ª temporada do Shark Tank no Brasil. Esse ano vai ser a 10ª temporada. Qual foi a sua primeira do não? Segunda e a quarta. Eu participei. Conta o caso, então você tomou 5 nãos na segunda. 5 não na segunda. Voltei pra casa, dei uma chorada. E aí, voltou na quarta. Dei uma choradinha, E aí eu fiz um aí eu fui pro mercado tentar entender por que eu não tinha sido investida. Aí aprendi muito. Fiz muita mentoria, conheci muita gente. Me esforcei pra conseguir toda essa aceleração que hoje a FCJ entrega. Que na época não existia uma iniciativa dessa forma. E aí eu melhorei bastante, fiz um crowdfunding na época, que é tipo uma rodada de investimentos para CPF. Pulverizada. Pulverizada, onde o ticket é menor. E consegui captar o dobro do que eu queria em uma semana. Então, quanto você queria? Eu queria 400, captei 800. Mas num valuation parecido ou não? No valuation melhor para mim, né? No valuation pior para o investidor, porque eu já tinha rodado um ano ali. Não é um investimento pior para o investidor, menos melhor. Na verdade, se você pensar no ponto de vista de risco, é melhor para o investidor. Porque quanto mais no início do negócio, maior é o risco do investidor. Eu digo num sentido que é uma situação ganha-ganha, todo mundo tá ganhando e tá tudo certo. Né? Mas então, depois eu voltei na 4ª temporada num valuation quase que 10 vezes maior. Comparado com o quê? Com a segunda temporada. Com a segunda temporada. Alguns mesmos Sharks ou já tinham mudado? Os mesmos Sharks. E aí tomou quantos sim? 2. Apolinário e Camila Farani. Que legal. São meus sócios. E até hoje? Até hoje. E aí, assim, o negócio... A gente já tinha o negócio andado muito, né? E muita gente fala, eles devem ter se arrependido. Mas não, eles se sentiram mais confortáveis para investir, né? Você tá confortável de falar de quanto que era o valuation lá do início e tudo mais, e quanto é hoje, não? Hoje a gente está em 40 milhões, o valuation. 40 milhões. A gente fez essa rodada na 4ª temporada por 10 milhões. A gente ancorou em 10 milhões. Eu cheguei com a proposta de 16 milhões. E na primeira era quanto? O valor? 2. E quanto que você entregou de equity?
eu tenho hoje 90% na minha mão e 10% na mão do meu pool de investidores, que são 184 investidores hoje. E você estava disposta a entregar quanto no primeiro programa? Era 15%. Eu ia perder mais, entendeu? Foi bom. Foi maravilhoso. E a gente só tá conversando aqui porque eu tomei 15 para 10 e 2 para 10 também, né? 15%, reduziu 5% pontos percentuais e multiplicou por 5 o valuation. Isso. Você faz a conta de padeira aí, já deu quantos milhões que iria embora e não foram? E não foram. Então, mas sabe o que eu acho? Sinceramente, eu já tentei ser investido com startups e tudo mais, eu trabalhava com varejo. E o não, muitas vezes, ele é muito bom, certo? Mas, e muitas vezes o sim, mesmo num valuation melhor, ele é ruim, né? Exato. Você tem que trazer o parceiro certo para dentro de você. Verdade. Se, muitas vezes, investimento por investimento, você pega com dinheiro em banco. Não, dinheiro em banco, ele vai ser um dinheiro que você vai pagar e muitas vezes o banco está no risco ali também, você acaba... E fazer pitch, cara, é bom demais, você tá ali testando. Acabei de conversar ali com o Pedro Israel, que vendeu a melhor plano para Amélios, valuation aí de dezenas de milhões. Sim. Ele já está de second founder montando a empresa aí para atender mercado de IA. Ele está conversando com os VCs, ele tem hoje capital próprio para bancar o negócio dele, ele conversa para ver, só para sentir o cheiro ali do mercado. E eventualmente até adaptar ali o discurso dele para diferentes públicos. Sim. Então isso aí é bacana demais, só a experiência, né? A experiência... O não te leva muito mais longe do que o sim, se você continuar lutando, assim. O sim não te ensina muita coisa. O sim é confortável, mas ele não te ensina. O não faz você... Se você não desistir... Mas tomar não também a vida inteira é duro. Agora, mas com essa experiência do não... Você está fazendo parte de uma nova iniciativa super legal. Né, que o que te traz aqui na feira em BH. Isso. Para você passar para terceiros. Conta um pouquinho aí A partir dessas 2 participações, eu acabei me tornando o líder da comunidade dos participantes do Shark Tank, que chama Shark Hub. É uma comunidade com quase todos os participantes que já tiveram nas 9 temporadas que foram pro ar. E agora a gente está gravando a 10ª. E nisso eu me aproximei muito de toda a iniciativa e tal. Do Brasil e de fora do Brasil, né? E desde então, eu sempre quis repescar esses talentos, sabe? Porque eu via em mim... Que é o seu caso. Que foi o meu caso. Você passou. Eu via muita gente não sendo investida. E eu via muita gente sendo investida no palco, mas não sendo na vida real, entendeu? Tipo, na hora de fechar mesmo, acabava não sendo por determinados motivos. E aquelas pessoas, os negócios legais, as pessoas boas e... talento subaproveitado, sabe? Essa é a minha sensação. E dinheiro ficando na mesa, porque no momento que uma empresa que poderia ir para frente, gerar economia e gerar dinheiro, enfim, emprego, etc., e não está indo para frente, todo mundo está perdendo. A gente está perdendo como sociedade, né? E aí eu sempre fiquei pensando nisso. Quando eu conheci o Justino, ano passado, eu vi na FCJ um parceiro ideal para isso, porque eu já tinha conversado com algumas pessoas, mas eu não tinha achado parceiro certo. E aí foi bem difícil. O Justino foi pior que o Tubarão, viu? Ele me deu uns 57 nãos. Ele falou pra mim assim, ó... Agnes, pode cancelar esse projeto. Pode ligar pra Sony e cancelar o projeto. Eu falei, tá bom, Justino. E não cancelei. E fui atrás, Falei, o que tá te deixando inseguro? Ah, isso tá bom. Aí voltei, resolvi todos os problemas. Vamos manter o projeto? Ah, tá bom. Nossa, você é... Eu falei, gato tem 7 vidas, rapaz. E gato não sai do lugar, não. Se você não puxar, ele fica lá. Ele não desiste, cara. É impressionante. E aí a gente tá lançando o projeto que é o Anzol de Ouro, que a gente vai repescar os talentos do Shark Tank da 10ª temporada, principalmente, porque vai ser um quadro dentro do programa. Mas a gente também vai fazer os melhores de todas as temporadas. E nisso a gente vai criar um CVB, né, um pool ali de startups, onde as pessoas que estiverem assistindo, que forem fãs do programa, vão poder investir junto com a FCJ. Que massa, que legal. Nas startups. E elas vão ter muito mais segurança, porque a FCJ vai estar por trás com todo o know-how que eles já têm de um ecossistema enorme, 60 CVBs que eles têm aí ao longo do Brasil. E as pessoas que investirem vão estar investindo nesse pool, não vão estar investindo só em uma startup, vão estar investindo em 30. Então, vai ajudar esse empreendedor a dar esse passo, vai ajudar o investidor a ter mais segurança, porque isso é importante também, e vai fomentar a economia, né? Agora, então... o seu próprio exemplo traz um negócio bem legal. Você vai pegar o cara que
tomou o não, e ficou resiliente, ele vem mais cascudo. Ele vem mais cascudo, ele tá ali, ele tá querendo mais, cara. Ele passou do... Realmente ela viu o valor no não, né? Você cresce no amor e na dor. Você toma o não ali, você cresceu na dor e o cara resiliente, não, eu acredito no meu negócio, vamos lá e vamos fazer acontecer. Você já tem alguns CVBs no jogo já? Como é que tá? A gente hoje foi oficialmente o lançamento do projeto, que é assim, um bebezinho. Repete o nome pra gente. Projeto Anzol de Ouro. Anzol de Ouro. CVB pra turma, Corporate Venture Builder, pra quem não tá acostumado aí com a terminologia. Bom a gente falar, né, Lúcio? Com certeza, sem dúvida. A gente fala aqui, o pessoal de casa aí. Cara, é legal que a gente tem público de todo lado, todo lado, sim. E eu acho muito legal essas feiras aqui, que a gente percorre os corredores aqui, vê essa meninada nova. Bom demais. Aí você vê que tem uns sonhos ali e tudo. Os meninos do Cotemi, cara, já tem que no terceiro ano fazer uma startup, apresentar um projetinho. A gente conversou com eles ali, bacana demais. Muito bom. Mas o trabalho que vocês fazem comunicando empreendedorismo e falando de inovação é tão importante quanto todo o resto, assim, porque a gente precisa aumentar o ecossistema para que mais pessoas apoiem as startups e façam com que elas tenham mais oportunidades, né? Então, a forma disso acontecer é comunicando e democratizando, né? Porque as pessoas acham que negócios é muito difícil e estão aí apostando no tigrinho. Então, assim, 50% da população apostando no tigrinho, onde tem um monte de iniciativa legal precisando de funding e podendo dar múltiplos super significativos, como os múltiplos que as outras CVBs aí da FCJ têm trazido, assim. Então, como é que vai ser esse crowdfunding, né, no programa? Ela vai ter um valor mínimo? A gente ainda não determinou essas questões de valor e tal, porque a gente está modelando. Como é a primeira vez que isso vai acontecer, a gente está modelando, né? Mas vai ter um valor mínimo, mas geralmente é um valor super acessível para o CPF. O crowdfunding, ele tem esse viés... De 100 a R$1.000 ali, vamos colocar. Menos? Geralmente R$1.000, R$2.000, porque menos de R$1.000 não vale muito a pena até a taxa de comunicação. Sim. Porque depois você vai ter que ficar reportando para aquele lead, para aquela pessoa. É muita coisa, sabe? E a gente sabe que todo reporte é um custo, né? É um custo de mensagem. Mas você tá um ticket mais baixo, 5 mil e tudo mais, você abre o leque bastante. Abre muito, né? Diferente de um VC, né? Fica mais perto do 1.000 do que do 5, né? Provavelmente. Em geral, os crowdfundings que rodam no Brasil tem um ticket médio de R$2.000 a R$3.000, em geral. Eu entrevistei aqui ontem o Fernando, que é um amigo meu da Mais 60 Saúde, empresa já grande, consolidada na área de saúde. Eles fizeram um crowdfunding. Tem 178 investidores. É um pool que precisa de uma governança bem estruturada, né? O meu pool de investidores, quando eu fiz o crowdfunding, foi muito diversificado, porque tinha muita gente que era apaixonado por gato, que nunca tinha investido, que investiu só por gostar de gato. Queria que eu botasse ação no nome do gato, inclusive, mas não dá pelo Brasil, porque ele não tem CPF, né? Aconteceu isso, teve até reportagem na época. E teve muita gente investidora mesmo que acreditava no negócio. O meu principal investidor, que fez o ticket mais alto, ele falava assim pra mim: eu nem gosto de gato, eu sou até alérgico, eu gosto de negócio. Eu sei que você vai ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro com você. Então, assim, tinha esse mix de pessoas que queriam saber de negócios e pessoas que queriam saber do assunto do negócio. E isso é legal também, porque você acaba tendo que comunicar para todos os tipos de pessoas, né? Muito legal demais. Obrigado aí por você compartilhar a história com a gente. Parabéns. Obrigado pela oportunidade de falar aqui e espero que a gente possa levar aí a voz do empreendedorismo para mais pessoas e incentivar essa molecada que está começando agora. Fica aqui muito em BH ou vai embora? Vixe, cheguei há 4 horas, tomei um energético, o microfone e falei, falaram no palco, e eu acho que vão fazer a mesma coisa para me mandar embora logo mais. Falou demais, tá falando demais, tira o microfone dessa menina. Ainda fica bastante, você volta para cá para contar mais da sua história aí, quem sabe a gente cruza os caminhos aí em breve, né? Com certeza. Estou à disposição. Para contar o terceiro capítulo. Só me seguir lá, @AgnesCristina, estou à disposição de todo mundo que quiser uma ajuda, um conselho, um ombro amigo, uma dica fitness. @AgnesCristina do Catch My Pet é @CatchMyPet. Gato Meu Pet em inglês.
Catch My Pet, isso aí. Não é pegar o pet, não. O Diniz eu tava achando que era cat, mas o cat é o gato. Mas pode pegar também, Pode que é tão pegar. fofinho, né? Catch My Pet. É isso mesmo, tá Catch certo. my pet. Ô, gente, obrigado aí vocês terem vindo pra cá. Eu sei se vocês estão cheios de compromisso aí pra próxima entrevista. O pessoal Não, mas foi ótimo. Participar aqui da Collab junto com o Selos, fazendo um trabalho junto aqui de entrevista com a Agnes. Parabéns aí pra você, pelo estúdio, pelo podcast, pelo trabalho, pela parceria. O dia foi ótimo aqui. Só no olhar, né, cara, você vê que a galera tava animada, todo mundo pra cima, de curtir a feira. Eu lembro que você me falou isso, vamos curtir a feira? É isso mesmo. Eu não esqueço disso. Então, vem aqui, vamos tocar o pau. Nós conseguimos curtir, a Agnes chegou agora, mas tá compondo aí o comboio da alegria. Foi legal demais. Então, só agradecer a turma aí. Faria Nova Lima. Faria Nova Lima. Qual que é o... No YouTube, no Instagram, no Spotify, sempre Faria Nova Lima. Faria Nova Lima. Grandes cases de sucesso, a turma bacana, a raiz, todo tipo de negócio, não só startup. Então acompanha lá com a gente e muito conteúdo que a gente fez da Minas Summit. O quadro que a gente criou, Ping Pong de Negócio. Vamos fazer com a Agnes também daqui, terminando aqui. E é isso aí. Obrigadão, viu, Lúcio? Obrigado a turma do Valeu, gente. Sigam, compartilhem, manda pra tia, pra avó, pros amigos. Pra todo, pro pé, comentem. E se o comentário for ruim, pode ficar tranquilo que eu deleto. Não tem problema não, tá bom? É o dono. Valeu. Um abraço, até mais. Um beijo. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.